Olá, queridos amigos e amigas da Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, saúde e paz. Hoje, já finalizando o mês de setembro, o mês dedicado ao estudo e à leitura da Bíblia, da Sagrada Escritura, irei falar um pouquinho sobre a nova tradição da era cristã e os livros do Novo Testamento. O Novo Testamento não foi escrito com a finalidade de ser acrescentado à Bíblia, pois no tempo de Jesus Cristo e dos apóstolos, o livro sagrado era composto apenas do Antigo Testamento, e que o próprio Cristo se baseava para fazer as suas pregações. E ele mandou apenas pregar e não escrever. Foi quando uma nova tradição oral foi se formando, e após a morte de Cristo, os apóstolos saíram pregando. Mas veio a necessidade de escrever e congregar em outras pessoas para o anúncio, em vista do grande número de comunidades existentes. Então começaram a se escrever. Mais tarde, com a aceitação também dos cristãos estrangeiros nas comunidades, a mensagem precisou ser traduzida e adaptada. Além disso, o próprio povo novo necessitava de uma escrita para se conservar após a morte dos apóstolos. Essa redação, no início, era apenas alguns escritos esparsos, que só depois de algum tempo foram juntos em um livro. Exemplo disso está em Marcos capítulo 2, uma série de disputas de Jesus Cristo com os judeus, onde se vê claramente que foi recolhida os escritos separados. Também em João se lê, muitas outras coisas Jesus fez que não foram escritas. Isso significa que só foram escritas aquelas mensagens que têm muita utilidade, conforme as necessidades momentâneas. No Novo Testamento encontramos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos escritos por Marcos, Lucas e Mateus, onde encontra uma grande semelhança entre si. O Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, data do ano 60 ou 70 depois de Cristo. O Evangelho de Lucas e Mateus são de 70 ou 80, o que significa que somente após uns 40 anos da morte de Jesus Cristo, sua palavra começou a ser escrita. O Evangelho de São João foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo, e encontramos um maior desenvolvimento teórico das influências filosóficas da época. Antigamente, se acreditava ser Mateus o autor do primeiro evangelho, mas a crítica histórica mostra que o de Marcos foi anterior. Aliás, a respeito deste evangelho de Mateus, não se sabe ao certo quem é seu autor. Foi atribuído a Mateus apenas por uma tradição e também por uma praxe da época de se atribuir um escrito a quem tinha mais conhecimento, que era mais famoso, para que a obra tivesse mais autoridade. O Novo Testamento é composto também pelos Atos dos Apóstolos, que narram a missão dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. Também as Epístolas de Paulo são historicamente os primeiros escritos do Novo Testamento, que é composto pelas cartas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Também encontramos as epístolas católicas, escritas por Pedro, Tiago e Judas, que são dirigidas a todos os fiéis e por isso são chamadas de universais. E também, por fim, o Apocalipse, escrito por São João, na base de códigos e símbolos.